E aí pessoal, beleza? Neste vídeo pessoal, vou mostrar como montar um quadro de distribuição bifásico com aterramento do tipo TT. A montagem desse quadro foi feita utilizando um quadro de distribuição da Tigre de até 24 disjuntores, ou seja, pode instalar no máximo 12 disjuntores monofásicos tipo DIN na parte de cima e 12 disjuntores monofásicos tipo DIN na parte de baixo. No vídeo anterior, mostramos a montagem de um quadro de distribuição da Tigre TNS de até 16 disjuntores, ou seja, pode ser instalado 8 disjuntores monofásicos tipo DIN na parte de cima e 8 disjuntores monofásicos tipo DIN na parte de baixo. Porém, para fazer a montagem do quadro de distribuição com aterramento do tipo TT, é necessário instalar um DPS para o condutor neutro. E nesse quadro de 16 disjuntores, não tem espaço para poder instalar esse DPS na parte de cima. Por isso, vamos utilizar um quadro de até 24 disjuntores. No vídeo, também vou explicar o porquê foi instalado DPS para o condutor neutro e como fazer essa ligação. Os dois suportes para os disjuntores desse quadro de até 24 disjuntores são encaixados um no outro. E uma recomendação do próprio fabricante, pessoal, é que o disjuntor deve ser instalado primeiro no suporte e depois fixar o suporte com os disjuntores na torre de regulagem do quadro. Então, encaixamos os dois suportes um no outro e instalamos o disjuntor geral bifásico, os dois DPS para cada fase, um DPS para o condutor neutro e um DR tetrapolar. Para os disjuntores do circuito da residência, instalamos 2 disjuntores bifásicos e 8 disjuntores monofásicos. Agora no quadro, instalamos as torres para fixar os dois suportes com os disjuntores. E também instalamos os barramentos de terra e 2 barramentos de neutro separados. Um barramento vai ser para o DR e outro para o neutro de entrada que chega do padrão de energia. Quando eu fizer a ligação dos DPS, vocês vão entender o porquê foi instalado 2 barramentos de neutro separados. Instalamos também os terminais tubulares tipo ilhós nos disjuntores, DR, DPS e nos barramentos de terra e neutro. Na parte superior dos disjuntores dos circuitos, instalamos um barramento tipo pente bifásico. E na parte superior dos dois disjuntores do meio, instalamos 2 conectores genéricos para conectar as duas fases. Com as duas fases, conectamos na parte de cima do disjuntor geral bifásico e saímos para alimentar os dois DPS e o DR tetrapolar. Na saída do DR, saímos com os dois condutores fase e conectamos nos dois conectores terminal genérico, que está junto com o barramento tipo pente bifásico. Agora, com o condutor neutro, conectamos primeiro no barramento de neutro. Depois conectamos no DPS de neutro e no primeiro borne do DR. Neste caso, já vem até identificado com a letra N em alto relevo no DR. Mas tem fabricante que tem um diagrama de ligação em cima do DR, indicando o borne do neutro. E em seguida, conectamos o condutor neutro que sai do DR no barramento de neutro. Agora vamos entender como foi feito o aterramento. No aterramento foi utilizado 3 hastes e a distância entre essas hastes vai depender do comprimento das hastes. Se a haste for de 2,40 m, a distância entre essas hastes vai ser de 2,40 m. E se a haste for de 3 metros, a distância entre essas hastes vai ser de 3 metros. O condutor que conecta nas hastes de aterramento é de cobre nu de 50 mm, que está enterrado no solo, conforme a tabela 51 da NBR 5410. A seção do condutor que conecta nas hastes até o quadro de distribuição deve ser de acordo com a tabela 58, ou seja, deve acompanhar a seção do condutor fase. Então vai ser da seguinte forma: quando a seção do condutor fase for menor ou igual a 16, o condutor de aterramento vai ser da mesma seção do condutor fase.
quando a seção do condutor fase for entre 16 e 35, pode ser utilizada a seção de 16 para o condutor de aterramento. E quando a seção do condutor fase for maior que 35, pode ser usada a seção do condutor fase dividido por 2 para o condutor de aterramento. Na caixa de passagem temos os dois condutores fase e neutro do padrão de entrada, e o condutor terra que vem do aterramento da residência, indo até o quadro de distribuição. Podemos observar que o condutor de aterramento e o condutor neutro estão separados, da mesma forma que encontramos na figura 4 da NBR 5410, onde temos o condutor de aterramento separado do condutor neutro. Agora conectamos o condutor de aterramento no barramento de terra. Como estamos fazendo um aterramento do tipo TT, conectamos o condutor de aterramento apenas na saída do DPS de neutro. E na saída dos DPS de fase, conectamos no condutor neutro de entrada, ou seja, o condutor neutro que vem do padrão de energia. E é por isso que temos dois barramentos de neutro. Um barramento para fazer a conexão do neutro de entrada com a saída dos DPS de fase e outro barramento apenas para a saída do DR. Essa ligação nós encontramos na figura 13 da NBR 5410, conexão 3, onde a saída dos DPS de fase é conectado no neutro e depois vai para o DPS de neutro, e que apenas a saída do DPS de neutro é conectada direto no aterramento. O item 6.3.5.2.6, que fala sobre proteção contra choques elétricos e compartilhamento entre os DPS e dispositivo DR, que informa que quando for fazer um esquema de aterramento do tipo TT, deve ser feita a ligação de acordo com a conexão 3 da figura 13. Podemos observar, pessoal, que temos duas etapas para fazer o aterramento do DPS de fase, ou seja, caso ocorra um surto elétrico provocado, por exemplo, por uma descarga atmosférica, esse surto elétrico vai passar nos dois DPS de fase, depois pelo DPS de neutro e depois ir para o aterramento. Também é importante informar, pessoal, que no esquema de aterramento do tipo TT, deve ser usado o dispositivo DR em todos os circuitos. A norma informa que no esquema de aterramento do tipo TT, no seccionamento automático visando proteção contra choques elétricos, deve ser usado o dispositivo à corrente diferencial residual, ou seja, o dispositivo DR, em todos os circuitos. Agora distribuímos os condutores fase, neutro e terra para todos os circuitos. No outro vídeo, pessoal, eu fiz a montagem do quadro de até 16 disjuntores. Esse quadro é de até 24 disjuntores. O que vocês acham em trazer outros vídeos de quadro de distribuição com aterramento do tipo TNS e TT com esse quadro? Comente aqui embaixo no vídeo e deixe seu like, porque isso é muito importante aqui para o canal. E se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.